Oi todo arriba! Estamos a meio do ano e muitos jogos já saíram, jogos bons, jogos péssimos e jogos horríveis. Mas esse mês promete jogos maravilhosos. Muitos jogos grandes estão por chegar. Vamos conferir juntos que jogos são. Follow me! Começamos no dia 2 de junho com Street Fighter 6. O jogo já saiu lançado em mídia física e digital. Se tiveres a ver o vídeo, corre para comprar. O jogo está incrível. As reviews estão falando muito bem do jogo. Tem 7 novos jogadores, usa o motor gráfico Re-Engine que dá visuais mais realistas. Tive a oportunidade de experimentar a beta aberta, onde testei o modo World Tour, o que achei muito interessante. Essa é uma obra de arte, lançada para PS5, PS4, Xbox Series X, S e PC. Corre e aproveita! Hoje, dia 5, é lançada a expansão Elder Scrolls Necron. Desenvolvido pela ZeniMax, pelo estúdio da Bethesda, o jogo vai trazer um local sagrado para os elfos negros da cidade de Necron. Os elfos, quando morrem, são levados para serem sepultados em Necron, o que deixou empolgado a comunidade. É o lançamento de uma nova classe, os Arcanista, que é uma classe poderosa capaz de magia destrutiva, magia restauradora ou defensiva. O jogo chega para PC, para novas e velhas plataformas. Dia 6 será lançado Diablo 4. Após 4 anos de espera, é um dos jogos mais aguardados do ano. Se passa 30 anos depois dos eventos da expansão Reaper of Souls de Diablo 3. Lilith foi libertada, e com ela veio uma era de terror. A versão base do jogo conta com 5 classes: Renegada, Bárbaro, Necromante, Druida e Maga. Tem modo de criação de personagens, dando a possibilidade do jogador criar seu personagem da forma que quiser. Foram adicionadas novas mecânicas. Poderes lendários que podem ser adquiridos em dungeons, ou após realizar alguma missão. Será lançado para PS5, PS4, Xbox Series X, S, Xbox One e PC. Para os amantes do MotoGP, a espera terminou. Foi mais tarde que o normal. Finalmente a desenvolvedora Milestone quebrou o silêncio e deu a luz verde. Mas vai arrancar dia 8 de junho em mídia física e digital, para todas as plataformas. Conseguimos ver um novo recurso, que é o clima dinâmico. Isso trará todo um novo realismo para o jogo, onde os pilotos podem voltar às boxes e trocar de moto. O modo carreira do MotoGP 23 apresenta uma nova hub de mídia social, onde você pode interagir com equipes de pilotos. Os oponentes vão reagir a você de maneira diferente na pista, dependendo do seu social. Vamos aguardar ansiosos e ver as belas novidades que vai trazer. Dia 15 vem o horror psicológico. Layers of Fear, do estúdio Bloober Team. Eles têm projetos como de Miriam, e o próximo a sair, Silent Hill 2. Ansioso para ver o que vem daí. Usa Unreal Engine 5 como motor gráfico, Ray Tracing, HDR e resolução 4K. Será que vai ser melhor que os antecessores? Vamos aguardar e ver. Layers of Fear será lançado para PS5, Xbox Series X, S e PC. Dia 16, para os amantes de Fórmula 1, chega o F1 23. Foi desenvolvido pela Codemasters, conta com os novos circuitos, Las Vegas e Qatar. Tem modo história, personagens antigos vão aparecer e vai ter novos personagens. Quer correr com seu piloto favorito no Fórmula 1, a volta do mundo? Esse jogo foi feito para você. Tem bandeira vermelha e o recurso da distância de corrida de 35%. Ele será lançado para PS5, PS4, Xbox Series X, S, Xbox One, PC. No mesmo dia 16 chega o Park Beyond, que é um jogo de gerenciamento de parque de diversões, produzido pela Limbic Entertainment. O jogo apresenta ferramentas simples para construir montanhas russas, com destaque para a flexibilidade na criação dos trilhos. O modo Sandbox onde é possível construir e personalizar o parque. As animações dos brinquedos são detalhadas, e os sons e a diversão dos visitantes são realistas. O jogo tem uma mecânica única de acumular felicidade dos visitantes e realizar upgrades em funcionários, lojas e brinquedos. Será lançado para PS5, Xbox Series e PC. Dia 22, temos Final Fantasy XVI. O jogo mais aguardado do mês para alguns, e para outros, é o jogo do ano. Desenvolvido pela Square Enix, o jogo tem o estilo de RPG de ação. Foi composto por um time de peso pesados, Naoki Yoshida, como produtor que trabalhou em Final Fantasy MMO. Ryota Suzuki como designer de batalha que trabalhou em Devil May Cry, e Masayoshi Soken compositor da trilha sonora. Teve vários atrasos, um deles foi devido à pandemia de 2020. Em uma entrevista à revista Famitsu, Naoki Yoshida explicou que sentiu que outros elementos eram mais importantes para ele na definição do que fazia um jogo Final Fantasy. E que tentar torná-lo um jogo de mundo aberto seria um passo longe demais, citou ele, abre aspas. Quando joguei o primeiro Final Fantasy, pensei, esta é uma experiência de jogo semelhante a um filme. Se tivéssemos um período de desenvolvimento de cerca de 15 anos, talvez tivéssemos a oportunidade de nos desafiar com um mundo aberto. O jogo é um dos grandes concorrentes ao Game of the Year. Vamos ver o que nos aguarda, é exclusivo para PS5.